Olá pessoal, bom dia. Eu queria falar um pouquinho do programa de inglês que eu estou lançando na plataforma. O programa é um programa normal. Eu estou aqui para tirar algumas dúvidas, porque algumas pessoas têm tido dúvidas e têm tido uma ideia que não é a ideia real do curso. É um curso completo, tá? E eu estou colocando aos poucos. Eu estou inserindo o curso aos poucos. Já tenho quase a lição toda. Essa semana eu completo todas as lições do nível básico. O programa é um programa de inglês normal e você vai ter uma porção para desenvolver cada habilidade em cada lição. Então você vai ter uma porção de gramática, uma porção de pronúncia, uma porção de uma conversa para você ir se habituando como funciona uma conversa na língua inglesa. E algumas pessoas desmerecem um pouco a gramática. Ah, mas eu não preciso de gramática, eu só quero conversar, eu só quero falar. Mas a gramática é importante. Eu tenho visto muitas pessoas, até que são pessoas que trabalham em grandes empresas, são pessoas muito gabaritadas e que, por não terem dado a devida importância à gramática, acabam falando, por exemplo, we was, né? We was. Então, é o equivalente no português a nós foi. Fica feio, né? Você ser uma pessoa gabaritada, ser uma pessoa que tem um cargo, que tem uma posição, e falar nós foi, não fica feio? Então, por isso que eu digo que é importante, e às vezes a gente faz isso sem querer, mesmo que a gente saiba, tá? Porque a língua, nós nascemos falando português, então quem nasceu falando português acaba não raciocinando na hora. Às vezes a mente não raciocina muito bem na hora. Não tem uma rapidez, caiu e eu tô voltando, tá, gente? Então, como eu disse para vocês, tem gente que fala we was, equivalente no português a nós foi. E fica feio, às vezes, uma pessoa gabaritada que tem um determinado cargo, ou que é uma pessoa importante e tal, falar algo desse gênero, né? E às vezes acontece porque a gente não consegue raciocinar tão rápido quanto aquilo que a gente fala. Então, o nosso raciocínio, ele não acompanha a nossa fala muitas vezes. A gente tem algo na cabeça e a gente não consegue colocar para fora. Isso acontece muito com quem fala língua estrangeira, né? Então, eu compreendo tudo isso e é importante. Por isso é importante a gente praticar a gramática e a conversação junto. A gramática e a parte oral junto, né? Então, a diferença entre esse curso e um curso regular de inglês, um curso normal, ou qualquer outro curso em aplicativo que você for fazer, é que não há textos incentivando o mundanismo. Você não vai ter uma conversação incentivando o Dia das Bruxas. A gente vai usar feriados, por exemplo, de festas como o Dia da Independência, né? A gente vai falar de coisas que realmente edificam, coisas que estão dentro dos princípios e dos valores bíblicos. Vamos falar também, claro, sobre festas que estão na Bíblia, né? Festas que são festas bíblicas, festas que estão escritas, né, na Bíblia. Por quê? Porque o objetivo é que você aprenda termos bíblicos também, né? Então você vai aprender um inglês para o dia a dia e aos poucos vai sendo inserido, né, ali naquelas lições eu vou inserindo palavras, né? Não acreditem equivocadamente que é uma escola bíblica, assim como muitos têm pensado. Não é uma escola bíblica esse inglês não vai ensinar a Bíblia para vocês, né? O conteúdo é um curso normal, como eu estou falando, é um curso normal de inglês. E os textos, eles trazem você para o dia a dia, te ensinam a falar o inglês do dia a dia, tá? Porém, em cada lição, você vai vendo que eu vou inserindo nomes, termos que são usados nas Bíblias em inglês. E na primeira lição, eu já inicio com nomes bíblicos, tá? Já na primeira lição, você já vai ver John, Luke, Sarah. Você vai ver esses tipos de nomes que são usados na Bíblia, por exemplo, na Bíblia King James, né? Então, conforme vai passando as lições, nós vamos aprofundando e eu vou usando termos bíblicos, ok? E o que são termos bíblicos? Talvez algumas pessoas fiquem nessa dúvida, né? Do que ela está falando, né?
Do que a Simone está falando, o que ela está querendo dizer com termos bíblicos. São termos que não são usados para falar coisas normais do dia a dia, né? Eles estão apenas na Bíblia, tá? Eles são usados no ensino, na pregação, quando alguém vai pregar. Então, usa termos que não são usados no dia a dia, não são termos usuais. São termos que estão escritos na Bíblia. A maior parte das pessoas, elas apenas leem a tradução da King James, tá? Se você for observar, eu vejo muitas pessoas comprando a King James na versão em português, traduzida, tá? E isso perde, assim, há uma diferença muito grande entre a King James, a Bíblia em inglês e aqueles que estão lendo a tradução em português. Há uma perda, tá? Uma diferença grande, não é igual a tradução em português e a King James em inglês. Né? Então, muitos falam inglês e não entendem uma pregação mais aprofundada. Né? Você pode até entender um pouco de uma pregação, mas não entende uma pregação, um ensino mais aprofundado por causa dos termos. Os termos são muito específicos. Né? E eu vou dar um exemplo bem simples, um exemplo do nosso dia a dia, tá? Para você entender o que são termos específicos. Você no dia a dia chama seu documento de identificação de carteira de identidade. Eu vou tirar minha carteira de identidade. Outros já chamam apenas de identidade. Eu vou tirar minha identidade. Me roubaram, eu tenho que tirar de novo minha identidade. Mas qual é o termo específico, né, lá no setor, né, do governo que você vai tirar, seja em qual estado for ou em qual país, o local que você vai tirar, como que eles chamam esse documento? Né? Existe um termo específico, é o RG. Aqui no Brasil é o RG, Registro Geral. Esse é o termo específico. Assim é na Bíblia também, tá? A gente tem termos que a gente usa usuais, termos usuais do dia a dia, a gente tem termos específicos. No dia a dia, todo mundo é advogado e a gente fala, eu preciso de um advogado. Ou o advogado do fulano tá vindo contra mim, né? Por exemplo. Mas dentro do ambiente jurídico, nós temos termos que separam tipos de advogados, né? Nós temos o promotor, nós temos que é advogado de acusação, advogado de defesa, nós temos outros termos, ok? Então nós temos, por exemplo, no caso de juiz, nós também temos diferenciação. Nem todo mundo assim, no ambiente jurídico, nem todo mundo é apenas juiz, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente fala que todo mundo é juiz. O juiz fulano de tal, o juiz beltrano, o juiz ciclano. Mas cada juiz ali, existe um termo dentro do ambiente jurídico, por exemplo, como magistrado. Né? Aqueles juízes do Supremo Tribunal Federal são magistrados. Né? Eles são juízes, mas eles são magistrados. Né? Quer dizer, eles estão um pouco acima do juiz comum, desse juiz de vara aqui, né? Esse juiz de vara que a gente tem determinadas varas aqui nas localidades, né? Então, a gente tem a palavra também ministério, que também é aplicada como termo jurídico, e a mesma palavra também usada para determinar serviços, né, na Bíblia. Então, o serviço na Bíblia, né, também é usada essa palavra ministério, mas ela tem um outro sentido, não é verdade? Então, isso é muito importante a gente entender, tá? Então, eu queria deixar essa explicação para todos que têm dúvida, né? Então, se você é um missionário, se você é um pastor, deseja pregar fora, pensa em colocar conteúdos na língua inglesa, gostaria de ler a Bíblia King James no original como ela né? Gostaria de aprender mais e de ter mais acesso, porque quando você aprende inglês, você tem a sua visão abre e você pode acessar tanto conteúdos, há muitos conteúdos que estão na internet que você não consegue acessar porque não tem legenda, né? Não tem um acesso à legenda, não tem uma dublagem, então você acaba dependendo de outras pessoas que te digam, olha, o que está escrito aqui? Olha, fulano, me ajuda aqui, né? Eu recebo muitas
muitas pessoas, muitas perguntas. Olha, Simone, me ajuda nisso aqui. O que esse homem disse nesse vídeo aí? O que esse rabino falou? O que esse pastor falou nesse vídeo? Eu não sei o que ele quis dizer, né? Me ajuda nisso aqui. Então, por isso que é muito importante que vocês tenham acesso a isso e, assim, tá num valor super bom, como eu coloquei aí, né? Até o dia 10 de dezembro, o básico você vai acessar por R$ 27,99, tá? Então, fiquem na Shalom, Deus abençoe a todos e até lá.